Então, continuando, né, a aula anterior, nós paramos nas conclusões do modelo de Rutherford. Bem, debatemos esses três postulados, né? Vamos progredir agora em termos de evolução dos modelos atômicos. Veja, Rutherford, né, ele propôs aquele modelo baseado em que? Onde você teria, como se eu não sei nem se ele propôs isso. Eu acho que, vamos dizer assim, os livros didáticos com o tempo associaram o modelo de Rutherford ao sistema solar. O que Rutherford falou foi o seguinte: o átomo é composto por um núcleo bastante pequeno em relação a uma eletrosfera, onde o elétron iria estar orbitando esse núcleo, né? Então, ó, você tem aqui um átomo com 3 elétrons, então você tem 3 órbitas aqui, ó, uma órbita em vermelho, uma em verde e uma azul, tá bem? Então veja, na época já era bem sabido da existência do elétron. Thomson e vamos voltar aqui, ó, Millikan. Millikan, ele descobriu a massa do elétron, né, e seu valor de carga. Já Thomson descobriu o elétron em si mesmo. Também os dois contribuíram de forma significativa, né? Porém, ninguém sabia do que era feito o núcleo atômico. O núcleo atômico, ele foi, vamos dizer, melhor investigado com o Goldenstein. A presença de cargas elétricas positivas no átomo foi detectada através de tubos de raio, a mesmo sistema. O Goldenstein, ele fez o seguinte: ele pegou aquele tubo de raios catódicos do Thomson, né, e do Millikan também, e durante o experimento detectou um feixe de luz no sentido oposto ao dos elétrons. Veja, se você tem aqui, ó, no caso, ó, dessa ilustração, você tem um tubo de raios, né? Lembre-se que o tubo de raios de Thomson são os raios catódicos, né? O cátodo tem carga negativa, né? Isso. E o anodo tem carga positiva. Então veja, nessa época começou-se a estudar-se bastante, né, esses tubos, né, de raios. Ou seja, relembrando, eram tubos no qual você tinha a presença de um gás aqui dentro, né? Aí você submetia esse gás a uma diferença de potencial, ou seja, a uma voltagem bastante alta. Quando você submetia esse gás a uma voltagem bastante alta, um raio de luz, né, vamos dizer assim, aparecia aqui. Quem primeiro notou isso, né, e tentou desenvolver um modelo atômico em cima desse experimento foi o Thomson, né? Ele mediu a razão carga-massa e o Goldenstein seguiu. Aí veja, vamos observar aqui, ó, nessa ilustração. Veja, observe bem que você está tendo partículas que está se deslocando, ó, no sentido do cátodo. O cátodo tem carga negativa. Então, ó, quer dizer que essas partículas têm carga positiva para serem atraídas, né, pelo cátodo. E também você vai ter partículas sendo atraídas pelo anodo, tá bem? Que tem carga positiva. Então essas partículas provavelmente têm carga negativa para ser atraída pelo anodo, né? Então, ó, durante os experimentos, Goldenstein detectou um feixe de luz no sentido oposto ao dos elétrons e ele propôs a existência de partículas com carga positiva. Mas somente em 1904, Rutherford provou esta existência através de pesquisas envolvendo gás hidrogênio. Ele então nomeou as partículas de prótons. Então
o Rutherford ele colocou aqui, ó, gás hidrogênio. O tubo de Goldstein, né, é um tubo de descarga de gás, cujo diferencial é possuir cátodo. Lá no tubo de Thomson só tinha um anodo, tá bem? Só tinha um anodo, por isso que o Thomson só conseguiu descobrir o elétron. Se só tinha um anodo, o anodo tem carga positiva, então só iria atrair o que? Carga negativa, que é o elétron. A inovação foi colocar o que? Um cátodo aqui, né? Essa característica permitiu o estudo dos chamados raios anódicos ou raios canal, similares aos raios catódicos, mas que movem-se em sentidos opostos, né? Isso aqui eu acho que não é da época de vocês, mas há uns 15 anos atrás, TV em tubo, né, era bastante popular. Aquelas TV antigas, né, grandes. Então, as TVs em tubos, elas utilizam esse princípio de raios catódicos e anódicos para produzir imagens, né? Então, a partir dos estudos dos raios anódicos realizados por Goldstein e Wien também, que estudou isso, eles proporam a existência do próton, né? Por quê? Uma coisa interessante, ó, se aqui, veja, nesse sentido aqui, ó, do anodo tá sendo atraído os elétrons. Nesse sentido do cátodo tá sendo atraídos os prótons, que tem carga positiva, né? Se você colocar aqui, ó, um ímã, você vai provavelmente conseguir atrair esses raios, né? Como o Thomson conseguiu, né? Na época dele. Aí veja como foi descoberto o nêutron, porque é interessante ver. O núcleo ele era formado pelo próton, então já se sabia, né? O núcleo era formado pelo próton. Só que para dar coesão e estabilidade a esse núcleo aqui, porque veja só, se você tem uma carga positiva, que é o próton no núcleo, e você tem uma carga negativa, que é o elétron na eletrosfera, a tendência de uma carga positiva com uma carga negativa é elas duas se atraírem, né? Só que não é o observado. Isso não é observado. Por quê? Existe uma partícula aqui chamada nêutron. Aí como ela foi descoberta? Vamos lá. A descoberta do nêutron aconteceu em 1932 com Chadwick, né? James Chadwick, utilizando a conservação da quantidade de movimento. Realizou uma experiência que comprovou a existência do nêutron. No entanto, 12 anos antes desse acontecimento, o cientista inglês, né, previu a existência dessa partícula. O Rutherford, né, o cientista inglês Rutherford, ele... Porque muitas vezes em ciência você não precisa de um experimento para propor uma coisa, não. É o que se chama postulado. Você propõe. Se no modelo, o Rutherford olhou esse modelo, ó, isso é o próton e o nêutron. O próton e o elétron vão se atrair de maneira insustentável. Então deve ter alguma partícula aqui que dá uma estabilidade a esse núcleo não se chocar, né, com essa eletrosfera. Então o Rutherford ele propôs, vamos dizer assim, ele propôs a existência do nêutron, mas por meio de experimentos quem descobriu foi o Chadwick, né? Segundo ele, né, uma possível ligação de um próton com um elétron originaria uma partícula sem carga elétrica, mas com massa igual do próton. Essa partícula ele chamou de nêutron. Realmente, o nêutron ele tem esse nome porque não tem carga. O elétron, né, de acordo com esse tubo aqui, ó, de raios catódicos, o elétron tem carga negativa, porque é um raio que vem no sentido do ânodo. O ânodo tem carga positiva. Já o próton ele vai no sentido do cátodo, que tem carga negativa, para atrair cargas positivas. Então o próton tem carga positiva. E o nêutron, ele provavelmente não tinha carga. Então como é que ele provou essa existência, né? É a mesma coisa, ó. Eles pegaram, agora aqui já é
pouco mais complexo. Por quê? Como eu disse a vocês, a ciência nuclear, né, a radiação nuclear, aquela que Marie Curie e seu marido estudaram na outra aula, né, que eu afirmei que os primórdios do modelo de Rutherford se sustentou nas aplicações, né, das descobertas, né, de Marie Curie, Becquerel e entre outros, né. Então as partículas alfa, beta e gama já eram conhecidas nessa época, né. Então o Chadwick, ele fez o seguinte: ele pegou uma partícula alfa, né, aqui ó, e chocou essa partícula alfa com uma partícula beta. Essa partícula beta, um núcleo de berílio na realidade, não é beta não, desculpa. Uma partícula alfa, né, foi chocada contra um núcleo de berílio, berílio. Esse choque provocou a liberação de uma nova partícula, que ele passou por meio de um campo eletromagnético, né, campo magnético, né, e ele provou que essa partícula nem era atraída pelo polo positivo nem pelo polo negativo. Então ele propôs o nome dessa partícula ser nêutron. A experiência de Chadwick consistiu basicamente em fazer com que um feixe de partícula alfa lidissem com a amostra de berílio. Berílio é um elemento da tabela periódica, a gente vai estudar isso com mais afinco. Dessa colisão apareceu um tipo de radiação que levou muitos cientistas a acreditar que se tratava de raios gama. A ciência é assim também. A ciência, muitas vezes você lança uma proposta e seus colegas cientistas dizem que você está errado. Então muitos afirmavam que isso aqui eram raios gama, né? Essa partícula que está passando aqui. Após realizar vários cálculos, né? E outra, esses cientistas eles não propõem coisas do nada não, assim, eu vou propor isso ou aquilo. Muitas vezes eles se baseiam em cálculos, né? Então o Chadwick, né, concluiu que não se tratava de raios gamas. A radiação invisível era chamada por nêutrons. Para comprovar que realmente se tratava de nêutrons, Chadwick mediu a massa dessas partículas, pois segundo Rutherford elas tinham massa igual ao do próton. Com esse efeito, Chadwick ganhou o Prêmio Nobel de Física de 1935. Vê que coisa interessante. Os primeiros estudos de radiação nuclear eles são do final do século XIX, né? Com Becquerel, e começo do século XX, né? Com o casal Curie, Marie Curie, principalmente, que é aquela mulher que ganhou 2 prêmios Nobel, né? Único na história naquela época, um prêmio Nobel de Física e um prêmio Nobel de Química. Então, 1935. Estou chamando a atenção dessa época porque a gente está aqui, à beira da Primeira Guerra Mundial. 4 anos depois vai o quê? Surgir o conflito, né, na Europa, a Segunda Guerra Mundial. E esse conflito vai acabar em que época? Em 1945, né, com a Alemanha derrotada e alguns meses depois com o Japão derrotado. Por quê? Pela utilização da radiação nuclear, as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki, né? Elas se baseavam, vocês veem que é uma construção, né, a ciência. Ela foi sendo construída e com o tempo você vai achando aplicações. Então, vamos aqui entrar numa questão aqui bem interessante desse modelo de Rutherford, né? Então, nessa época a gente já sabe, o núcleo é constituído de prótons e nêutrons. Os prótons têm carga positiva e os nêutrons não possuem carga. E além disso, o átomo é formado por uma eletrosfera, né? Essa eletrosfera é constituída de elétrons com carga negativa. Então, na química há uma convenção. Essa convenção é o que? Quando você quer representar um elemento químico, por exemplo, alumínio, você coloca Al, chumbo, Pb, sódio, Na, hidrogênio, H e assim por diante. São aqueles símbolos que estão presentes na tabela periódica. Então é uma convenção que existe. Essa convenção diz, se for um elemento cujo símbolo só possui uma letra, essa letra é maiúscula.
Se for um elemento que a sua representação se dá por meio de duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula sempre. Mesma coisa aqui, ó. Primeira maiúscula e a segunda minúscula. Mesma coisa aqui. Então, ó, eu estou representando um elemento X. Não existe não, hein? Esse elemento. É feito lá na matemática. A gente não sabe qual é. Então, um elemento X. Veja, eu posso ter associado a esse elemento X um número atômico e um número de massa. O que é o número atômico? O número atômico é a quantidade de prótons que existe no núcleo. Veja que interessante. O elemento que só possui um único próton no seu núcleo é o hidrogênio. Então a gente coloca 1 aqui, tá bem? Aí veja, vou dar outro exemplo aqui, o berílio, né? O exemplo anterior, berílio. O berílio, o número atômico dele é 4. Então, ó, veja como é que a gente vai representar. O número atômico a gente vai colocar embaixo do símbolo, mas à sua esquerda, hein? Sempre. E o símbolo do número atômico é a letra Z. Quando eu digo Z é igual a 4, então o número atômico é igual a 4. Então quer dizer que há uma quantidade de 4 prótons no núcleo. Tá bem? E esse A aqui é o que? É o número de massa. O número de massa nada mais é que o que? A soma do número de prótons dá pra entender, prótons mais a soma, né, do número de nêutrons. Tá bem? Então, ó, a gente coloca no lado esquerdo, né, e superior do símbolo. Então, ó, o número de massa do berílio é 9. Então, ó, significa o quê? Que o A, que é o símbolo associado ao número de massa do berílio, é igual a 9. Isso significa que somando prótons mais nêutrons do berílio vai dar 9. Tá bem? É isso que a gente vai ver agora. Exemplo, vamos dar um exemplo mais prático, né? A gente tem aqui, ó, o magnésio, Mg. O magnésio, ele tem, vamos lá, Mg, ele tem o Z dele, ó, igual, né, a 12. E o número de massa dele igual a 26. Aqui, ó, tô tirando essas informações daqui. Aí a gente pode fazer o seguinte, ó, representar Mg, aí coloca, ó, 12, sempre no canto esquerdo inferior, o número atômico, que é o número de prótons, e o número de massa sempre no canto esquerdo superior. Então 26 aqui. Isso significa que o magnésio tem 12 prótons. Aí veja, perguntaria a vocês qual o número de nêutrons. Como é que eu calculo esse número de nêutrons? Eu sei que o número de massa é o que? O A é igual à soma de prótons mais nêutrons. Aí veja, a equaçãozinha do primeiro grau, ó. Se o número de massa do magnésio, vou colocar aqui, ó, é igual a 26, o número atômico dele eu já sei, é igual a 12. O número de nêutrons N vai ser igual a quanto? Então você faria o que, ó? Vou falar assim de uma forma bem matemática. Pega essa equação aqui, que isso aqui é uma equação, e substitui. No lugar de A tu coloca 26, no lugar de P tu coloca 12, e no lugar de N fica N, né? A incógnita é como se fosse o X, letra para um lado, número para o outro. Então N vai ser igual a 26, esse 12 passa para o outro lado aqui, ó. A equação do primeiro grau vai ficar negativo. Então 26 menos 12 dá quanto? Dá 14, não é isso? Então o número de nêutrons aqui é igual a 14. Ou simplesmente, ó, você pega 26 menos 12, tá bem?
Se você entender isso como uma equação do primeiro grau, é melhor. Então, outro exemplo aqui. Deixa eu apagar isso aqui, para a gente não se confundir com os valores. O bom dessa borracha é que ela tocou, apaga. Não precisa passar no local exatamente não. Pronto. Vamos agora ver o cálcio. Veja, o cálcio, eu não vou falar agora desse número de elétrons aqui não, hein? Vou deixar mais para adiante. Então deixa em stand-by aí como é que a gente calcula esse número de elétrons. Mas é fácil, muito fácil mesmo, não precisa nem de matemática. Então ó, o cálcio, o número de massa dele ó, é igual a 40, esse número no canto esquerdo superior, e o número atômico igual a 20. Beleza? Então, como é que se eu perguntasse a vocês qual o número de prótons aí? O número de prótons é representado pelo número atômico, é 20, né? Aí o número de nêutrons, né? O número de nêutrons seria qual? Então a gente vai fazer, ó, 20 menos 40. Por que a gente faz 20 menos 40? Voltando aqui, ó, a equação. O número de massa não é igual à soma de prótons mais nêutrons. Quem é o número de massa aqui? 40. No lugar de A eu coloco 40. Igual. Quem é o número de prótons aqui? Né? 20, que é o número atômico. O número atômico é o número de prótons contidos no núcleo. Então no lugar de P eu coloco 20. Quem é o número de nêutrons é o valor que eu quero saber, né? Então ó, a equação do primeiro grau. Isso aqui ó, passa para o outro lado. Fica 40 menos 20 igual a N. Então N vai ser igual a 20. Nesse caso aqui ó, o número de nêutrons é igual a 20. Como é que eu sei que está certo? Se eu somar o número de prótons com o número de nêutrons, tem que dar 20, porque previamente na informação foi dado que o número de massa, né, é igual a 40, tá bem? Aí veja, falando sobre esse número aqui de elétrons, quando a espécie que você está considerando, ela é uma espécie neutra, você considera que o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá bem? Se a espécie for neutra, o número atômico é igual ao número de elétrons, tá bem? Se a espécie for neutra, o número atômico é igual ao número de elétrons, que é igual ao número de prótons, tá bem? Isso se a espécie for neutra. Como é que eu sei que a espécie é neutra ou não? Se aqui ó, não tiver algum símbolo mais ou menos. Se aqui fosse menos, já não seria uma espécie neutra. Então aqui já não valeria essa regra. Se aqui fosse mais, já não seria uma espécie neutra. Essas duas espécies aí são neutras porque não tem nem mais nem menos. Ou seja, não tem símbolo de carga aqui. Tá bem? Aí veja. Sabendo disso, para a gente prosseguir, nós vamos estudar agora o fenômeno dos isótopos. Marquem bem, ó, P de isótopo aqui. O que é um isótopo? São espécies que têm o mesmo número atômico. Exemplo aqui, ó. Eu tenho, no caso aqui, 3 átomos de oxigênio. Ah, professor, eles não são iguais, não. Não. Note, o número de massa é diferente, ó. 16, 17, 18. O que é igual aqui? O número atômico, ó. É igual a 8, 8, 8, como está representado aqui. Aí veja, isótopos são espécies que têm o mesmo número de prótons. Por quê? O número atômico numa espécie neutra não é igual ao número de prótons? Então ó, esse P aqui para você decorar, quando falar em isótopo, são átomos que têm o mesmo número atômico, tá bem? O número atômico representa o que? O número de prótons, nesse caso. Então aqui ó, ele calculou o número de prótons aqui é igual a 8, que o número atômico é igual a 8, o número atômico também é igual a 8.
que é tá bem? O número de nêutrons, ele fez o seguinte, ó, 16 menos 8. Resolveu aquela equaçãozinha. A igual a P mais N. No lugar de A ele colocou 16, no lugar de P ele colocou 8 e N é incógnita. Então N vai ser igual a 16 menos 8. Então N é igual a 8 nêutrons, tá bem? E o número de elétrons aqui, como não tem aqueles símbolos de mais ou menos, então aqui a espécie é neutra. Então nós consideramos que o número de elétrons aqui é igual, se a espécie é neutra, o número atômico é igual ao número de elétrons, tá bem? Então, ó, o número de prótons é igual ao número de elétrons para uma espécie neutra. Então ele calculou aqui, ó, o número de elétrons sendo igual a 8. O número de massa ele já tinha dado, né? Mesma coisa aqui, ó, ele só refez os cálculos aqui, né? Veja que coisa interessante. Qual é a diferença aqui entre essa primeira espécie e essa segunda espécie e essa terceira espécie? É o número de nêutrons, né? Se você calcular, ó, individualmente, resolver essa continha aqui, ó, individualmente, você vai ver, ó, aqui o número de nêutrons é 8, aqui o número de nêutrons é 9 e aqui o número de nêutrons é 10. Mas eles guardam a característica em comum, que é o número atômico. Eles possuem o mesmo número atômico. O mesmo número atômico significa que essas espécies são isótopos umas das outras. Aí veja, um caso bem interessante, né, do número atômico, que é o hidrogênio, né? Você tem aqui, ó, isótopos de hidrogênio. Os mais conhecidos são esses três aqui, ó. Você tem o prótio, tem até nome especial, prótio, o deutério e o trítio, tá bem? Então veja, interessante que o prótio, ele não tem nêutrons no seu núcleo. Que coisa interessante. Não, por isso que Rutherford utilizou ele, o hidrogênio, né? O hidrogênio, gente, é um elemento mais abundante que existe no universo. No universo, hein? Nesses bilhões e bilhões de galáxias que nós temos, o hidrogênio constitui 75% da matéria observável, né? É bem interessante. O hidrogênio está aí presente em qualquer, vamos dizer assim, ó, na maioria das substâncias do nosso dia a dia, inclusive nos nossos corpos. O hidrogênio está presente. Então, ó, o prótio é a espécie que só tem um próton e um elétron. O próton com carga positiva e o elétron com carga negativa. Você pode até perguntar por que eles não se colapsam, né? Se atraem. Eu não sei, deve ter alguma questão aqui de física atômica muito avançada, né? Aí você veja, e o prótio é o mais abundante aqui na Terra, pelo menos, né? Prótio. Tem o deutério, que possui um nêutron, né? A única diferença é um nêutron. E tem o trítio, que possui 2 nêutrons, tá bem? Então é assim, é muito raro você encontrar o deutério aqui. Quando existe uma água chamada água pesada, é uma água que ela foi usada para resfriar reatores nucleares em usinas nucleares. Aí chama água pesada. Aí essa água ela é constituída basicamente a fórmula da água, né? H2O. Então 2 átomos de hidrogênio para 1 de oxigênio. O que é que ocorre aqui? Se fosse uma água natural, essa água que nós tomamos no nosso dia a dia, esses hidrogênios aqui seriam do tipo prótio. Mas quando é uma água pesada, essa água utilizada em reatores nucleares, ela tem essa característica, tem um nêutron a mais, né? E tem o trítio. O trítio, eu não sei assim de cabeça as aplicações do trítio, mas eu me lembro que esses filmes de ficção científica, parece que o
O do Homem-Aranha 2, que é aquele Dr. Octopus, né? Ele utiliza o trítio, né, lá para produzir aquele reator. Bem, eu não sei da história direito não. Essa história aí eu não domino bem direito não, mas o trítio tem muita pesquisa em cima dele, de como utilizá-lo, né? Aí veja, então aqui é um exercício, né, sobre a aplicação. Opa, deixa eu apagar aqui. A aplicação desses conceitos. Bem, até agora nós aprendemos o que? O isótopo, né? Ou seja, átomos que têm em comum o número atômico, né? O número de prótons em comum. Então, isótopos, o P de próton. Nós agora vamos ver um caso chamado de isóbaros. E os isótonos também. Então marquem esse B. Esse B não. Aqui você marca o A, na realidade. E aqui você marca o N. Destaca o N. E o A. Ó, isóbaros são espécies que têm em comum o que? O número de massa. Exemplo, vamos ver aqui, ó. Você tem o argônio e o cálcio. O argônio tem número atômico igual a 40. E o cálcio também, número atômico igual a 40. Como é que ele calculou isso? Veja. Número atômico igual a 18. Se o número atômico é igual a 18, então o número de prótons é igual a 18. Número atômico igual a 18. O número de elétrons aqui é 22. Por quê? 40 menos 18. Dá 22. Pelaquela fórmula, A, número de massa, é igual a P mais N. O A aqui é 40, o P é 18 e o N é o que a gente quer obter. Então, letra para um lado, número para o outro. 40 menos 18, então vai ficar N igual a 22. Tá bem? Aí veja, o número de nêutrons aqui igual a 22. O número de elétrons, como é uma espécie neutra, o número de elétrons é igual ao número de prótons, tá bem? E o número de massa, como foi dado previamente, né, é igual a 40, mas só relembrando, o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Aí veja o que é que eles guardam em comuns aqui, o mesmo número de massa. Então, ó, só pra gente, isso aqui não é isótopo, hein? Isso aqui, essas duas espécies não são isótopos. Por quê? Isótopos têm o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. Então, ó, aqui é 18 e aqui é 20, mas eles guardam uma característica comum, eles são isóbaros, porque eles têm o mesmo número de massa. E por último aqui, ó, temos os isótonos. Isótonos são átomos que têm o mesmo número de nêutrons. Por isso que eu disse a vocês, eu guardo o N aqui, nêutrons. Isótonos vem de N. Esse N é só uma regra para você guardar. Vem de nêutrons. Isóbaros, esse A vem de A, de massa, número de massa. Então, ó, se a gente fosse falar aqui, ó, isótopos, isóbaros e isótonos. Então, ó, N, A, P. O P de próton, o A de número de massa e N de nêutron. Os isótonos, eles têm o mesmo número de nêutrons. Então vamos ver aqui, ó, você tem essa espécie, o boro. Número atômico igual a 5. Número de prótons igual a 5. Porque o número atômico representa o número de prótons. Aí você tem aqui, ó, o número de nêutrons. Como é que você calcula? Só é fazer 11 menos 5. Isso vem daquela fórmula. A igual a P mais N. Então veja, 11, por que 11? O número de massa aqui é quanto? 11. O P aqui vale quanto? Vale 5 mais N, tá bem?
Então, ó, letra para um lado, número para o outro. Vai ficar 11 menos 5. 11 menos 5 dá 6. Então, o número de nêutrons aqui é 6. Como essa espécie é neutra, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, quem é o número de prótons aqui? 5. O número de elétrons é 5. O número de massa a gente já sabe, que é a soma de prótons mais nêutrons. Então, é igual a 11. Aí, veja. Vamos ver essa espécie aqui. É o carbono. Isso aqui é boro, cálcio e argônio. Quando a gente for estudar a tabela periódica, vamos aprofundar mais, né? Esses símbolos. Ó, quando for estudar a tabela periódica, não precisa decorar símbolo não, hein? Eu não vou cobrar de vocês está decorando símbolo não, que isso aí chega até a ser insano, né? A pessoa, à medida que vocês vão todo dia fazendo questões em cima da tabela periódica, é natural você ir, querendo ou não, memorizando de forma indireta, né? Então, ó, carbono, número atômico igual a 6. Se o número atômico é igual a 6, o número de próton é igual a 6. Fazendo aquele mesmo sistema, ó, eu vou fazer aqui. O número de massa é igual a prótons mais nêutrons, né? Então, que é o número de massa aqui, né? 12. Aí você coloca aqui, ó, no lugar 12. Que é o número de prótons, 6. O número de nêutrons é o que eu quero saber. Então vai ficar 12 menos 6. 12 menos 6 é igual a 6, né? Então o número de nêutrons aqui é igual a 6. Como essa espécie é neutra, a gente vai nomear isso aqui, a quantidade de elétrons, de 6. Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons, numa espécie neutra. E o número de massa é igual a 12. O número de massa é o que? O número de prótons mais nêutrons. Então, ó, note uma coisa. Essa espécie aqui, ó, o que é que ela guarda de em comum com a outra espécie? O número de nêutrons. Como elas têm números de nêutrons iguais, a gente vai chamar essas duas espécies de quê? Isótonos. Relembrando, o que é que essas espécies aqui têm em comum? O número de massa, que é 40, né? Como elas têm número de massa iguais, a gente vai chamar de isóbaros. E essas espécies aqui, o que é que elas têm de comum? O número atômico. O número atômico é igual ao que? O número de prótons, né? Então a gente vai nomear essas espécies aqui de isótonos. Pronto. Outra coisa que eu queria falar aqui com vocês, essa questão dos átomos neutros, né? Um átomo neutro, veja, é neutro por quê? Em termos de carga, neutro. Não é nêutron não. Nêutron é a partícula que não tem carga. Veja, o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa, não é isso? Se eu tenho 11 cargas positivas com 11 cargas negativas, vai dar um saldo total de quê? De 0, né? Tá bem? Então, por isso que aqui é uma espécie neutra. Nem tem excesso de positivo, nem tem excesso de negativo. De cargas. Nem excesso de cargas positivas, nem excesso de cargas positivas. Tá bem balanceado, ó. Cargas positivas iguais a cargas negativas. Tá bem? Então é a espécie neutra. Porém, pode ocorrer o seguinte: esse átomo ele pode perder elétrons. É muito difícil um átomo perder no cotidiano esses fenômenos, só se for um fenômeno nuclear. Um fenômeno nuclear, você vai mexer no núcleo atômico. As reações químicas, isso aí já fica como lição. As reações químicas, elas ocorrem com o ganho ou a perca de elétrons ou o compartilhamento de elétrons entre átomos. Então, ó, muitas vezes ocorrem reações químicas que vão desbalancear essa quantidade aqui de prótons e nêutrons. Não era uma igualdade, vai ficar uma desigualdade, né? Mas o que é que vai ocorrer? O número de elétrons, ou ele vai ficar deficiente em elétrons, ou ele vai ficar com excesso de elétrons. Se uma espécie ficar com deficiência de elétrons, ela vai se chamar cátion, ou seja,
Os cátions representam átomos que têm um excesso de carga positiva. Por quê? O próton, né, não representa cargas positivas e os elétrons não representam cargas negativas. Aqui tem 11 prótons e aqui tem 10. Então dá um excesso de quantas cargas? Uma, né? Positivas ou negativas? Positivas, que é 11 contra 10. Eu tenho uma carga positiva a mais, então eu coloco mais aqui. Se fosse, sei lá, duas cargas positivas a mais, eu colocaria Na2 mais. Se fosse 3, Na3 mais, e assim por diante. Então, átomos que possuem excesso de carga positiva, nós iremos chamar de cátions. Já átomos que possuem excesso de carga negativa, é isso, nós iremos chamar de ânions. Por quê? Exemplo aqui, ó. Você tem a seguinte situação. Você tem um átomo que tem 8 prótons e 10 elétrons. Agora, eu tenho um excesso de cargas negativas. Porque é como só, eu tô devendo, né, 10 reais, só pago 8. Fico com excesso de quê? De dívida, né? E dívida a gente representa por menos 2, no caso aqui. Então aqui a gente tem um excesso de elétrons. Se a gente tem um excesso de elétrons, a gente tem um excesso de carga negativa. Um excesso de quanto? De 2, né? Então se é um excesso de elétron, tem um excesso de carga negativa. Então a gente chama isso aqui de ânion. Ânion representa cargas negativas. Aí veja, também nós temos, para a gente encerrar essa parte aqui, as espécies isoeletrônicas. As espécies isoeletrônicas são espécies na qual nós temos, as espécies têm uma característica em comum. Nós estudamos os isótopos, que são átomos que têm o mesmo número de prótons. Nós estudamos os isóbaros, que são átomos que têm o mesmo número de massa. E os isótonos, né, que são átomos que têm o mesmo número de nêutrons. Aqui vamos ver espécies isoeletrônicas. São espécies que têm o quê? Mesmo número de elétrons. Quando eu digo o cátion, o ânion e o outro, ó, o cátion magnésio, o ânion flúor e o ânion nitrogênio, eles têm uma característica comum. Eles são isoeletrônicos. Então eles têm o mesmo número de elétrons, 10, 10 e 10. Então é outra terminologia, tá bem? Então nós iremos terminar, né, a nossa aula por aqui. E próxima aula vamos encerrar esse assunto de modelos atômicos. Vamos entrar realmente no modelo de Bohr, né? O modelo de Bohr, ele solucionou um problema, né, do modelo de Rutherford. Então até a próxima.